Acabamos de ouvir, a título de prelúdio, este hino que nos coloca diante de Jesus como aquele que traz a nossa felicidade. Sou feliz com Jesus. E nós queremos convidar a igreja a colocar-se em pé e acompanhar o convite à adoração que se encontra no texto de Hebreus, capítulo 1, a abertura desta epístola, os primeiros 4 versículos. A Bíblia nos diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O nome de Jesus é o nome mais excelente. A excelência é aquilo que extrapola, aquilo que supera, aquilo que é incomparável. O nome de Jesus é a Ele que estamos bendizendo e adorando nesta hora, por convocação do Senhor, e nós faremos isso nesse momento, entoando o hino de número 16. Vamos louvar a Deus, cantando o hino 16, louvor a Deus. Louvai a Deus soberano, Senhor do que é feito. Louvai o Senhor de vossa alma, tesouro perfeito. A Deus cantai e com fervor tributai, profundo amor e respeito. Louvai a Deus, sobre os faz prosperar dia a dia, e com amor vos defende, abençoa por via. Lembrai também que o poderoso vos vem fazer feliz companhia. Eis-os, ó Senhor, reunidos em tua casa nesta hora, imbuídos deste único propósito, que é louvar-te, adorar-te em espírito e em verdade. És o nosso Deus, o Deus que fala conosco, que no passado, muitas vezes e diversas maneiras, falou-nos aos pais pelos profetas, mas de maneira contundente nos tem falado desde então pelo Filho, o Salvador Jesus, um amado Senhor, o soberano Senhor, que fez todas as coisas e sustenta tudo com a força do seu poder. Queremos nesta hora, Senhor, tributar-te adoração, gratidão, um coração que reconhece as maravilhas do Senhor, o quão bondoso tem sido o Senhor para conosco. E aqui congregados, queremos expressar louvor comunitário, louvor do teu povo, louvor da tua grei,
que tem sido profusamente abençoada. Acolhe, ó Deus, portanto, não apenas aquilo que aqui decorre, mas antes de tudo os nossos corações, que agradecidos comparecem diante da tua face. Assim adoramos, assim louvamos, oramos em nome do Senhor Jesus, eterno Salvador, hoje e sempre. Amém. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Boa noite, irmãos, saudamos a todos na paz, no amor de Cristo Jesus. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso culto desse final de tarde. Você que nos acompanha pela televisão, pela internet, a nossa saudação, onde quer que você esteja, continue sintonizado conosco, participe das demais programações. A nossa igreja está voltando às suas atividades normais. Nós temos aí o reinício do coral da igreja no próximo dia 5, nós temos as programações semanais também funcionando dentro da sua normalidade, tanto na segunda-feira à tarde, quanto na quinta-feira à tarde, os nossos programas de oração e de culto, de celebração. As nossas atividades dos grupos familiares ainda não recomeçaram, só após o período do carnaval, e aí sim todas as nossas noites serão tomadas por estas programações especiais. E a nossa escola dominical continua funcionando em classe, em conjunto, lá no templo. Hoje o nosso mestre, o nosso professor, a aula dessa manhã foi ministrada pelo reverendo Juarez. Cada semana nós temos um professor diferente ministrando a lição da escola dominical em classe conjunta. Após também a escola dominical, as classes serão subdivididas com os seus diversos temas, alguns continuando o tema do ano passado, outros recomeçando a jornada com um tema novo. Então esteja atento, o boletim vai trazer informação para a gente dentro dessa percepção. Nós estamos num período de férias, alguns dos nossos irmãos, muitos dos nossos irmãos estão em viagem, alguns passeando, outros visitando familiares, e se nós temos gente da nossa igreja também viajando, nós temos outros que também vêm a Curitiba em passeio, em viagem, e é a oportunidade da gente poder conhecê-los nessa hora. Então nós gostaríamos de pedir aos nossos irmãos visitantes que estão conosco pela primeira vez, que pudessem por um instante ficar em pé, nós gostaríamos de conhecê-los. Os diáconos da igreja têm uma lembrança da igreja para estender a vocês, e isso nós temos aqui à frente, uma jovem do norte do Paraná, lá atrás um casal, lá no fundo também outro casal, aqui do lado um casal, aqui também um outro casal. Nós temos vários irmãos conosco, por favor, senhores diáconos, lá no fundo, aqui à frente. Isso, Gerson, aí do seu lado, aqui à frente, ó. Marcelo, tem lá também, ó. Lá ao fundo. Aos nossos visitantes, a nossa saudação, sejam bem-vindos, voltem outras vezes, dentro dessa lembrança que a igreja está estendendo a vocês. Tem uma ficha, se vocês puderem deixá-la preenchida na saída com um dos diáconos, nós agradecemos, vai ser uma maneira de contato com os irmãos, até mesmo para conhecê-los melhor e termos também os pedidos de oração. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos fazer a leitura nesse instante, segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos de 1 a 6. Vamos fazer a leitura responsiva, eu vou iniciar e os irmãos a uma só voz responderão nos versículos pares. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Vamos curvar as nossas frontes, vamos ter um tempo de oração silenciosa, é um tempo de confissão, é um tempo de contrição, como o apóstolo Paulo diz, de um examinar da consciência diante de Deus, buscando a sua presença, o seu perdão, a sua graça e misericórdia a cada coração. Vamos ter esse tempo de oração silenciosa. Vamos nos colocar em pé? Se você puder estender as mãos à pessoa que está do seu lado, ao final da oração pastoral nós teremos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração da família da fé, o Pai Nosso. Senhor, nós nos quebrantamos diante do Teu altar pela ação do Teu Espírito Santo, e é o Teu Espírito Santo, ó Deus, quem opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Por isso nessa hora, Deus, com humildade de coração, reconhecemos a nossa condição de pecadores, de indignos diante da Tua presença, diante da Tua pureza, diante da Tua santidade, diante da Tua majestade, diante da Tua glória. Nós te suplicamos, ó Deus, ser propício a nós pecadores. Olha-nos, ó Deus, com misericórdia e com graça. Contempla o Teu povo, ó Deus, com a misericórdia que contemplaste no passado a Israel. Nós te suplicamos isso, Pai, em Cristo Jesus, nosso Senhor, que levou sobre si todos os nossos pecados, que verteu o seu sangue para que pudéssemos dos pecados sermos perdoados, ó Deus, em nome de Jesus, que como família da fé nos ensinou a orarmos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças a Deus. Continuamos adorando o Senhor, que é santo, que é poderoso, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Cantemos louvores ao Senhor. Quero convidar você a abrir o seu coração, adorar o Senhor com tudo que você tem. Abra o seu coração, manifeste através de palavras e da canção a sua gratidão e o seu amor pelo Senhor. Juntos como igreja, celebramos aquele que é digno. Poderoso
permitir que o Senhor reine na nossa vida. Quantas vezes nós lutamos contra o Senhor, quantas vezes nas situações mais adversas, a gente fica naquela briga, Deus, faça a tua vontade, Deus vem fazer a vontade dele, e a gente diz, não, vamos fazer desse jeito. Essa canção é um convite a isso. Reina em mim, Senhor. Reina sobre o meu pensar, sobre o meu querer, reina em tudo que eu tenho e tudo que eu sou. que a gente adora, o Deus que a gente serve é um Deus soberano, é um Deus que governa sobre tudo e sobre todos. E apesar de tudo isso, se importa comigo e com você também. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Tu és soberano, cante ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
Graça e paz, igreja. Nesse momento de expressar a nossa gratidão a Deus em continuidade ao nosso culto, peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no Salmo de número 108 e vamos fazer a leitura responsiva dos versículos 1 até o versículo 6. Salmo 108, versículo 1 até o 6, leitura responsiva. Eu começo lendo. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Esse é o momento na nossa liturgia de culto em que, às vezes até erroneamente, falamos o momento do ofertório. Não é o momento do ofertório lembrando das ofertas financeiras que nós vamos entregar aqui na casa do Senhor, mas é o momento de expressar a nossa gratidão. Podemos ver que nesse texto que foi escolhido não há menção nenhuma com respeito à contribuição que nós temos que dar à igreja, porque esse é o momento em que nós temos que dedicar com foco, com uma atenção muito grande a agradecer a esse Deus que nós cantamos, que apesar de toda a grandeza dele, ele se importa conosco. É um Deus que ele está querendo atender aos nossos planos, mas que Ele também vai nos usar para a sua obra. E com esse propósito, seja nesse momento que, se você veio preparado para trazer os seus dízimos ou as suas ofertas à igreja, esse é o momento, entregue, aproveite esse momento para expressar também a sua gratidão pelos bens que Ele tem colocado nas suas mãos. Mas se você, ou não é o dia que você costuma trazer, ou se você é um dos visitantes que está aqui conosco, não se constranja, esse é um compromisso dos membros da nossa igreja. Ou mesmo se Deus, nesse mês ou nesse período, não permitiu que você tivesse condições de estar contribuindo, expresse a sua gratidão da mesma forma, porque é isso que Deus quer. Ele quer que nós reconheçamos que os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos e que o plano dele para a nossa vida é muito mais alto do que aquilo que nós temos a contribuir financeiramente. Mas se você está preparado, eu convido os diáconos agora a recolherem os dízimos e as ofertas enquanto nós cantamos o hino de número 64. Glória, pois
As crianças podem vir na frente junto com a tia Luciana. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor tem sido o Senhor de nossas vidas, Pai. Porque o Senhor nos traz à tua casa, Senhor Deus, o Senhor nos acompanha quando daqui saímos em todas as nossas atividades, Senhor Deus. Graças te damos pelo bem ainda maior, Senhor Deus, que o Senhor nos concedeu, que é o perdão através do sacrifício de teu Filho, Jesus, Senhor Deus. Mas também te damos graças, Senhor Deus, pelo sustento, pela providência, por aquilo que o Senhor tem transformado as nossas vidas em conforto, em prosperidade, Senhor Deus, e também nas dificuldades que às vezes vêm para nos ensinar e nos tratar, Pai. Te agradecemos por tudo isso que o Senhor tem feito e principalmente agora, Pai, por esses dízimos e essas ofertas aqui depositados, Senhor Deus, que sabemos o quão importantes são para realizarmos a Tua obra, Senhor Deus, no âmbito da manutenção do nosso patrimônio, da nossa equipe pastoral e de missionários, Senhor Deus, do nosso trabalho social, tantas coisas, Senhor Deus, que já fazemos, mas que podemos fazer ainda muito mais, Senhor Deus. Por isso agradecemos, porque nada tem faltado a esta igreja, Senhor Deus, pelo contrário, Senhor Deus, temos feito bastante, mas ainda queremos fazer mais, Senhor Deus. Te pedimos que o Senhor abençoe o conselho desta igreja, a junta diaconal, Senhor Deus, e cada entidade, Senhor Deus, que vai direcionar esses recursos que aqui foram entregues de coração pelo teu povo, Senhor Deus. Também uma bênção especial sobre o reverendo Davi, que agora vai nos trazer a palavra, Senhor Deus, que o Senhor tem preparado para nós, mas também, Senhor Deus, uma palavra que será levada a essas nossas crianças, para que desde pequenininhos, Senhor Deus, levem a Tua palavra como semente e que quando crescerem, Senhor Deus, possam ser instrumentos do crescimento da Tua obra, Pai. É em nome de Jesus que Te agradecemos e pedimos por tudo isso, Senhor. Amém. A igreja pode sentar-se. Gostaria de convidá-los para abrirem comigo a palavra do Senhor, no texto clássico de 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler de 30 a 41. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, de 31 a 40. Essa é aquela historinha que a gente aprende desde pequenininho. Eu, como tenho o nome de um personagem que nós vamos falar hoje, eu ouço então desde que eu me entendo por gente. E como eu sou grande, as pessoas falam, você está mais para Davi do que para Golias. Golias do que para Davi, é verdade. Eu queria ver se eu conseguia inverter esse negócio, mas não consigo. Vamos ler o texto para a nossa meditação nessa noite. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri e o livrei, o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça.
Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas no ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. A história de Davi e Golias é um clássico, como eu disse, e é interessante que ela sempre é oportuna, sempre nos ensina algo. E é melhor ainda porque a didática dessa história ensina tanto a minha filhinha de 2 anos até nós que somos já barbados e calejados, porque é uma história que revela o modo como Deus nos ensina a derrotar gigantes, vencendo gigantes. É o tema da nossa reflexão essa noite. Esse episódio, ao que consta, aconteceu por volta do ano 1020 a.C. Os filisteus vinham das ilhas Egeias e se estabeleceram na costa oeste de Canaã, ali no litoral do mar Mediterrâneo, equipados com as mais modernas armas da época. Estudos recentes vão nos ajudar com informações dizendo que o grau de sofisticação com qual os filisteus construíam as suas armas era algo superior a qualquer outra nação da época. E isso intimidava muito os seus inimigos. Eles então vinham contra um país pequeno e belicamente falando, um povo fraco, composto, um exército composto em sua grande maioria por pastores e camponeses, um povo que estava aprendendo a lidar com arma naquela época. Então vinha lá o exército filisteu, uma enorme força de ataque, com armas tecnologicamente superiores, fazia frente ao exército do Saul. E os filisteus ainda haviam liderados por um homem que amedrontava só de ver, o Golias. Mas, na verdade, a batalha entre Davi e Golias foi uma batalha entre os 2 reinos, ou melhor dizendo, entre os 2 povos que eles representavam, de tal maneira que quem vencesse aquela batalha, na verdade a vitória seria atribuída ao povo o qual aquele guerreiro ou aquele exército representava. Era uma batalha representativa. E eu abro um parênteses aqui para pensar com você algo interessante. Toda batalha é representativa. Ninguém luta uma batalha por si só, seja em qualquer situação, seja representando o exército do seu país, ou seja representando algo do seu interesse, nunca é sua, sozinho. Você nunca está sozinho numa batalha, você nunca está representando algo propriamente seu. Então a gente pode afirmar que Davi não derrotou Golias, mas derrotou aquilo que Golias representava, uma ameaça para aquela nação, uma afronta para aquele povo. E essa derrota, ou melhor, a vitória de Davi sobre Golias, tornou-se a grande força motivadora para o início da nação de Israel como país politicamente organizado. A gente está vivendo aqui no contexto os primórdios da nação. Mas nota uma coisa comigo, queridos. A gente está falando de um jovem pastor que foi até o Vale de Elá, obedecendo uma ordem do seu pai, para ver como é que estavam seus irmãos. Seus 3 irmãos estavam lá na peleja. Ele foi para levar granola e pão para os seus irmãos e queijo para os comandantes. Está certo que levar queijo é um bom motivo sempre, né? Qualquer queijo é sempre bem-vindo. E o Davi chegou lá e se deparou com uma cena, no mínimo, estranha. Todo o exército do seu povo, recolhido, morrendo de medo, um bruto homem dizendo palavras contra não só a nação, mas principalmente contra o Deus daquela nação. É isso que mexeu com Davi. É isso que fez com que Davi ficasse indignado. E se você observar o texto um pouquinho antes, um pouquinho depois, você vai ver que o problema de Davi deixou de ser a granola, o pão e o queijo, e passou a ser o gigante. Ele falou: gente, vocês vão ficar ouvindo o que esse homem está falando? Vocês se esqueceram daquilo que a gente representa. Vocês se esqueceram de onde Deus nos tirou e colocou a gente aqui. Vocês se esqueceram.
O que está acontecendo com vocês? Aí o irmão dele mais velho, Eliabe, que estava em casa quando o profeta Samuel foi visitar, alguns meses antes desse episódio, movido pelo ciúme e pela inveja, porque ele já sabia que o Davi seria o herdeiro do trono, e fala assim, quer dizer então que o bonitinho agora ainda veio aqui para tirar onda com a nossa cara? A gente aqui, no meio de uma batalha, e você vem aqui para tirar onda com a nossa cara. E o Saul aproveitou a deixa e falou, é verdade, menino, você é muito novo para chegar com essa valentia toda aí. Você está pensando o quê? É interessante que o Davi, ele não dá ouvidos para isso. E ele olha para o Golias e fala, quem é esse incircunciso? Sabe quando você vai fazer menção a um inimigo, você não fala nem o nome? Aquela criatura, já fez isso alguma vez? Aquela criatura, aquele sujeito, que é filho de Deus, aqui não é nem filho de Deus, está pensando o quê? É interessante que eu separei duas frases bacanas para a gente se situar aqui. O Santo Agostinho, um dos pais da igreja, coloca lá para nós, ele disse o seguinte, que fé é crer naquilo que não vês. Recompensa da fé é ver aquilo que crês. O pastor Jeremias Pereira, com aquele jeitão dele, um pouquinho mais prático, ele fala a mesma coisa do seguinte modo, o que muda a nossa vida, o que muda a nossa história, é o que a gente decide e faz. Em termos práticos, o que muda as circunstâncias na nossa vida, é quando a gente, através da nossa vida, dá vazão para os planos e para os sonhos de Deus, como a gente cantou aqui, na nossa história. Isso implica em decisões sérias que nós precisamos tomar. E o Davi tomou uma decisão séria. O negócio é o seguinte, eu vou dar uma lição nesse bacanão aí. E aí tem uma cena toda patética. Imagina comigo. Golias, guerreiro desde menino, aproximadamente 2,80 metros de altura, revestido por músculos, da cabeça aos pés. Sua armadura de bronze, forte, pesava em torno de 56 quilos. Ou seja, um homem incrivelmente grande, uma criatura monstruosa. E do outro lado, o Davi, um jovem pastor de ovelhas, com aproximadamente 16 anos de idade, 1,70 m de altura, pesando aproximadamente 60 quilos. Note que o peso do Davi era mais ou menos o peso da armadura do Golias, de acordo com as medidas que a própria Escritura fornece para a gente. E o que ele trazia consigo? Ele vinha trazendo um cajado, um pedaço de pau e uma funda pendurada na roupa, mas muita coragem. Menino corajoso, menino animado. Então a gente tem aqui força, imponência, arrogância, armas poderosas, muita afronta contra fé, coragem e uma funda. Aliás, uma funda, o que é uma funda? Interessante. Vira para a gente a tela, tem uma cena do Davi rodando a funda. A funda era uma arma muito comum entre os pobres daquela época, que não tinham recursos para se equipar melhor contra os inimigos, principalmente os camponeses. E a funda era uma arma que era o seguinte, era uma espécie de cordão feito de cânhamo trançado. Numa ponta ela tinha um anel que era encaixado no dedo do meio. No meio do cordão, uma parte mais reforçada, onde era colocada a pedra, e na outra ponta um nó. Então ele colocava a pedra no meio, segurava o nó, rodopiava, soltava a pedra. Essa era a arma que o Davi tinha nas mãos para enfrentar um gigante. Só que o Davi sabia manusear essa arma muito bem. Ele era expert nesse artefato. Ele contou, inclusive, que com esse artefato ele teve que matar um urso e um leão quando ele era pastor. A gente acabou de ler isso. E ele falou para o pessoal o seguinte, o Golias é só mais um. Golias é só mais um. Mas, novamente, arrazoemos aqui, irmãos. Quais as chances de uma arma dessa contra os artefatos bélicos dos filisteus? Ou pior, num olhar um pouco mais realista, olhando aqui para o texto, como, usando somente isso, o Davi ia conseguir vencer o Golias? Insanidade total. Insanidade total. Preocupado com isso, o Saul então oferece a armadura para o Davi.
meu filho, vem cá, veste aqui a minha armadura. E o Davi, então, veste toda aquela parafernália toda, mas não consegue sair do lugar. O texto diz que o Davi tirou a armadura do Saul e falou, quer saber? Eu vou com a cara e com a coragem. Versículo 40 diz isso. O Davi largou a armadura de lado, pegou a funda, deu uma chacoalhada no pelo, olhou para ele e falou assim, é para lá que eu vou. Insanidade total. Mas, novamente, olhando para o versículo 40, o Davi parece que não estava tão insano assim. Parece que o Davi tinha um plano. Repara no texto, ele disse para o Saul que ia lidar com Golias do mesmo jeito que ele lidou com o leão e com o urso. Então ele já tinha uma estratégia. Ou seja, agora o meu rebanho são os exércitos do Deus vivo, está lá o gigante, está lá o leão e o urso. E mais, o Senhor me livrou dos gigantes anteriormente, Ele vai me livrar novamente desse gigantão aí. Parece que naquela situação, a conta que o Davi fez foi muito mais simples do que comumente a gente costuma fazer. Olhando para o gigante, ele deve ter se lembrado do leão, do urso, foi lá no riacho, escolheu as pedras, peso, formato, calculou a distância e pensou, daqui até lá dá para dar umas 5 pedradas. Pegou 5 pedras e foi com Deus. É isso que o texto diz. Pegou 5 pedras e foi para cima do gigante. O que isso quer dizer para nós, queridos? Tem algumas lições práticas, preciosas nesse texto, que ensinam a gente, de modo muito sutil, a lidar com os gigantes que se levantam contra nós. Eu queria compartilhar algumas com vocês. Primeira delas, presta atenção, pode virar a tela. Seja perseverante e precavido. Seja perseverante e precavido. Talvez nós sejamos levados a um preciosismo muito grande quando a gente lê esse texto aqui, que parece não combinar muito com Davi. O texto é muito simples. E existem inúmeras interpretações alegóricas para esse negócio de escolher 5 pedras. Eu, por exemplo, já ouvi algumas assim, poderia citar aqui. As 5 pedras representam os 5 ministérios, apostólico, profético e por aí vai. Eu estava dando mais uma pesquisada e vi lá um comentarista que diz o seguinte, as 5 pedras de Davi, uma para cada gigante, porque a história conta que Davi tinha 4 irmãos, era o Golias, tinha 4 irmãos, ele e mais 4, 5 gigantes, filhos de um gigante conhecido em Gade chamado Rafa, era tudo gente grande. Então, as 5 pedras eram o seguinte, essa aqui é a pedra do Golias, e ele chegou a arriscar dizendo que o Davi, depois de matar o Golias, foi atrás do resto do gigante para não sobrar gigante na terra. Eu não sei se é verdade. Eu sei do seguinte, para mim o Davi olhou e pensou algo muito simples. Pode ser que eu não acerte de primeira. É simples. Um baita homem desse, não era uma situação igual aquela que a gente coloca a latinha lá na cerca, pega o estilingue, afunda e fica lá brincando, não. Era uma luta, uma guerra representativa, guerra de 2 reinos. Ele não podia brincar, então ele falou o seguinte, é melhor ser precavido. Eu vou pegar 5 pedras, daqui para lá 5 pedradas, se eu errar na primeira, eu dou-lhe a segunda, se eu errar até 5 pedras, eu acerto. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Que para enfrentar os gigantes da nossa vida, a gente tem que se preparar para lidar com a situação. A gente não pode ir simplesmente com a cara e com a coragem. Parece que o Davi estava sendo insano, mas ele sabia o que ele estava fazendo. Ele pensou, eu vou levar 5 pedras para me precaver, mas ele escolhe bem as pedras. Quantas vezes na sua vida, você, nas situações mais adversas, principalmente aquelas de derrota, você para, pensa um pouquinho e percebe que você poderia ter sido um pouquinho mais perseverante. Você percebe que você poderia ter calculado um pouquinho melhor, ter feito uma reserva um pouquinho mais rechonchuda. Quantas vezes a gente percebe que a gente poderia ter se preparado um pouquinho mais, esperado um pouquinho mais. Olha o que o Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5. Mas gloriamos
nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. No contexto aqui do Paulo, ele está falando justamente daquelas pressões decorrentes do fato de andar com Deus e o preço que se paga por isso. Enfim, perceba comigo, perseverança que gera experiência. Nota comigo no versículo 40, Davi escolheu para si 5 pedras lisas. Ele não foi metendo a mão na água e catando 5 pedras de qualquer jeito. Ele olhou a pedrinha, escolheu a pedra com calma. Falou, é essa aqui. Imaginou a testa, perímetro ali. É essa aqui, ó. Ele sabia o que ele estava fazendo. A experiência do Davi levou ele a ser criterioso. Ele sabia que era uma luta importante. Não podia ir de qualquer jeito. Ou seja, a experiência que advém da perseverança e da precaução. 5 pedras. Mas não é qualquer pedra. 5, porque eu posso errar. Pedrinhas, peso, medida, mais adequado possível. Então, querido, seja perseverante e precavido na hora de lidar com o gigante. Segundo lugar, faça o simples. Faça o simples. Aquilo que eu não entendo, eu enfrento com aquilo que eu conheço. Presta atenção nisso. Aquilo que eu não entendo, aquilo que eu não conheço, as situações que eu não tenho menor experiência de lidar, eu preciso enfrentar com aquilo que eu sei fazer. Eu conheço o leão, eu conheço o urso, eu sei manusear uma funda, e é assim que vai ser. E vamos que vamos. É simples. Todos nós temos a tendência, queridos, de enxergar e deixar as coisas mais complexas nos momentos de pressão ou de tensão. Você já reparou? Quando o bicho pega, a gente começa a ver coisa onde não tem. E a gente bate aquele desespero, como é que eu vou fazer com isso, como é que eu vou fazer com aquilo? E de repente uma coisinha simples vira um baita de um problemão. E foi assim que o Saul fez. O Saul, quando viu aquele menino afoito, ele falou, meu Deus do céu, o que eu vou falar para o Jessé? Ele vira para o Davi e fala, meu filho, você não pode. Você é um menino. Esse sujeito aí, ele é lutador, ele é guerreiro, desde a adolescência desse, está maluco, menino. Versículo 33, ele fala isso. E o Davi insiste, ele pega e fala assim, então tá bom, se você for, você vai com a minha armadura, vem aqui, veste ela. Assim você não pode ir de qualquer jeito, onde você vê uma coisa dessa? Como é que você vai enfrentar um gigante despreparado desse jeito? Qual foi o resultado? Davi foi lá. Imagina o Davi vestindo a armadura do Saul. Aquele menino franzino, todo cheio de ferro para tudo que é lado, né? E vai, tenta daqui, puxa dali, pega a espada. Saul, eu não consigo andar com isso aqui, Saul. Como é que eu vou lutar, Saul? Saul tornou um negócio complexo, difícil. Deixa eu perguntar uma coisa para você aqui, olha, você não está conseguindo sair do lugar? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que às vezes na sua vida, você está travado, você está, sabe, pesado? Será que não é hora de você pegar e falar assim, aqui, eu vou deixar essa armadura aqui de lado e vou seguir com a funda e com o cajado? Por mais absurdo que pareça. Porque foi quando Davi fez isso, ou seja, a complexidade deixou Davi parado. Versículo 39, eu não consigo andar. Mas a simplicidade fez ele avançar. Quando ele tirou aquela coiseira toda, o versículo 40 termina dizendo assim, foi-se chegando. Pegou a pedra, foi-se chegando. Porque simplicidade, queridos, simplicidade é sinal da consciência que a gente tem da dependência de Deus. É quando a gente olha e fala assim, eu não sei fazer daquele jeito, mas eu sei fazer assim. E é assim que Deus vai me usar. Novamente, o Paulo, que
diversas vezes, deixa isso no ar para a gente, que ele aprendeu a viver em todo qualquer tipo de situação. Ele escreve lá na 1 Coríntios, capítulo 1, o seguinte: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Um pouquinho antes no texto, diz o seguinte, que quando Davi começou a falar assim, quem que vai pelejar? Será que não tem um homem aqui corajoso? Um pega e dá para dar aquela injeção de ânimo e fala assim, olha, eu ouvi dizer que o Saul diz que vai presentear quem for lutar com Golias, com a filha dele, a Mical, e ainda vai abonar o imposto, pagamento de imposto da família do sujeito. Deu aquela encorajada, né? E o Davi não liga para isso. O Davi não dá a mínima para isso. Sabe, aquele jeitinho, vamos ver se assim vai, vamos ver se daquele outro jeito não vai. Enfrentando gigantes, queridos, não tem espaço para jeitinho. Não tem espaço para conversa, para historinha, não. A gente tem que usar aquilo que Deus tem nos dado na mão. Jesus uma vez estava cansado, a multidão em volta dele, faminta, fazendo milagre de tudo que é jeito, aquele povo querendo milagre, mas onde tem aglomeração atrás de milagre, também tem aglomeração atrás de pão, e o povo estava com fome. Eles queriam pão. E Jesus dá aquela olhada e fala assim, pois é, como é que nós vamos alimentar esse povo aqui? Aí um sujeito olha e fala assim, olha, ali tem um menininho que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas bobeira, o que é isso, 5 pães e 2 peixinhos? Tem mais de 1000 pessoas aqui. Manda trazer o menino. É o que tem. É o que tem. Nós nos esquecemos que o Deus que nós servimos não tinha onde reclinar a cabeça, um Deus simples. Nasceu na manjedoura. Era confundido com os mendigos. Esse é o Deus que a gente adora aqui, com toda essa imponência. Então para de tornar as coisas mais complexas do que elas já são. Faça o simples. Deixa Deus usar aquilo que você tem nas mãos. Terceiro lugar. Então seja perseverante e precavido, faça o simples e tenha fé. Conheça Deus o suficiente para saber quem e o que o representa. Conheça a Deus o suficiente para saber quem e o que representa Deus. Davi não conhecia Golias, nem estratégias militares. Davi nunca teve num campo de batalha, não era esse. O menino estava lá cuidando de pastor e foi lá levar pão e granola e queijo. Isso que ele foi fazer lá. Não foi se meter a guerreiro. E quando ele chegou lá, ele se deparou com um homem que afrontava o Deus que ele conhecia, isso sim. E a fala de Davi é a seguinte, quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Não é o homem que está fazendo afronta para o Saul, nem para o Eliabe, meus irmãos aqui, que está todo mundo batendo com os cambitos de medo. É um homem que está desafiando o Deus que escreveu a nossa história. Ele conhecia a Deus. E quando ele chega, essa é a motivação dele, essa é a indignação de Davi. Nota o argumento de Davi no versículo 45, a gente não leu, mas vai ser projetado aqui para a gente ler junto. Coloca lá, por favor. Tu vens contra mim, com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, a quem tens afrontado. E ainda o versículo 47, saberá, coloca lá, saberá toda essa multidão que o Senhor salva, olha isso, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Note, do Senhor é a guerra. Lembra que a batalha é representativa. Davi não estava representando Israel nesse momento, Davi estava representando Deus que ele cria. É por isso que ele falou, do Senhor é a guerra. Talvez essa luta que você está travando na sua vida, ela seja do Senhor e você está perdendo porque você está querendo guerrear por si só. Talvez seja o momento de você colocar, Deus, essa guerra é sua.
Foi o Senhor que me colocou nessa situação. Por isso é necessário que você conheça o Deus que você serve, em detrimento da situação que for. Davi partiu determinado, pensando o seguinte: ainda que seja para esse homem morrer engasgado com a minha orelha, essa afronta vai acabar hoje. Determinado. Porque sabia, conhecia o Deus que cria, o Deus que o acompanhava no deserto, que o levava a compor salmos maravilhosos, o Deus que o guardava do frio da noite, o Deus que o guardava dos animais selvagens, esse Deus que fez esse homem, apesar de todas as suas trapalhadas que fossem, um homem segundo o coração de Deus, porque um homem que conhecia Deus. Não era uma questão de vencer uma batalha contra os filisteus, como Saul e o exército de Israel estavam pensando. Tratava-se de algo muito mais sério, com a questão política ou territorial, seja lá o que for. Era uma questão de fé. Às vezes a nossa batalha não é questão disso ou daquilo, é questão de fé. É o que a gente chama de batalha espiritual. É questão de fé que desafiava tudo que Deus tinha feito ao longo da história daquele povo. Ou seja, era uma batalha que deixava claro as intenções de Deus. E é isso que revela as intenções de Deus, a postura que a gente toma diante do Deus que a gente conhece. É por isso que, mais do que conhecer a situação ou saber lidar com as crises que sobrevêm contra nós, nós precisamos conhecer o Deus que nós cremos e ter coragem para continuar indo em frente, mesmo que isso nos afronte e nos desafie. Eu quero deixar para você quatro frases pequenas, conclusivas, para a gente pensar. A primeira delas: prepare-se para os enfrentamentos, consciente de que talvez você precise tentar algumas vezes antes de acertar. Não pense que você vai acertar de primeiro, pode ser que você erre. E não erre só uma vez, não. Pode ser que você erre muito. Prepara para isso. Não só para errar, mas para lidar com o erro. Seja perseverante, seja precavido, aceite a possibilidade que você pode errar e prepare-se para lidar com seus erros. Segundo lugar, utilize as habilidades que Deus te deu, simplifique a coisa. O que você tem na mão? É isso que Deus vai usar. É uma funda? É isso que Deus vai usar. É um talento? É isso que Deus vai usar. Porque é isso que Deus te deu. E você não precisa de nada mais daquilo que Deus tem te dado, nada mais. Porque do Senhor é a guerra. Terceiro, enfrente os gigantes pela fé. Nunca, jamais, a partir da sua própria força ou capacidade. É Deus quem te fortalece e te dá coragem para lutar. Você vem contra mim com arma, com lança, com bomba atômica que seja. Eu vou contra ti em nome do Senhor. E detalhe, ainda que Davi perdesse a batalha, ele morreria honrando o Deus que ele servia. Como muita gente está morrendo nos países aí afora. Perdendo batalhas. Mas batalhas disputadas com honra e com dignidade. Porque estão indo em nome do Senhor. Quarto e último lugar. Acima de tudo, conheça Deus. Porque na hora da batalha é só disso que você vai precisar. A vida é complexa, as batalhas são mais ainda. E a maioria delas a gente não tem a mínima ideia de como vai fazer. Igual quando você vai no médico, o médico senta com você com aquele exame que você não entende nada, não entende como é que eles conseguem ler aquele tal de raio-x, aquele negócio tudo. E ele pega e fala assim, está aqui o problema. Aí você vai tratar. Você já parou para pensar na insanidade? Você vai tratar um negócio que alguém que você não conhece falou algo que você não viu e apontou para você, disse que o seu problema está ali, e você vai. E toma com a remediada toda. Você já quebrei o dedo aqui, o moço falou assim, tem uma fratura. Eu estava mexendo o dedo, ele falou, tem uma fratura grave aí. Eu falei, como grave, moço? Estou mexendo o dedo, está grave. Fiquei lá com o dedão. Se eu sou insano, perdoe os médicos, ignorante ao ponto de obedecer algo que eu não tenho ideia, por que eu não tenho coragem para conhecer o Deus que eu sirvo e obedecer quando Ele me manda fazer algo que eu não entendo? A gente não caminha pelo que a gente vê,
A gente caminha pelo que a gente crê. Ele sempre tem planos maiores do que os nossos. Sempre. Nos bastidores da batalha, quais as chances de Davi de tornar-se um rei? Oswald Chambers, quando escreve um livro sobre uma biografia de Davi, não, Charles Swindoll, perdão, ele, quando chega no capítulo quando ele fala sobre Davi e Golias, ele fala assim, ele inverte, ele fala o gigante e o menino. Quando você vai vendo, ele está chamando Davi de gigante e o Golias de menino. Porque se não fosse aquela batalha, quais as chances de Davi, diz ele no livro, de tornar-se um rei? O menino chegou lá para levar pão, granola e queijo, o povo de certo comeu tudo, logo e falou assim, menino, dá licença que aqui não é seu lugar. Qual a chance de um pastor de ovelha tornar-se um rei de Israel? Ele precisava viver uma situação na qual Deus fosse glorificado, e Deus meteu ele lá para lutar com um gigante que ninguém queria enfrentar, e depois daquilo Davi volta sendo aclamado, e dali para frente, o caminho dele foi glorioso. Então, às vezes, a batalha que você está para enfrentar é porque Deus quer se revelar para você, para que a partir daí, você viva para glorificar a Deus. Então, conheça Deus. O propósito de Deus sempre está muito além do que aquilo que a gente pode imaginar. Busque e represente as intenções de Deus. Vencendo Golias, vencendo gigantes, a gente vai com perseverança e precaução, com simplicidade e com fé. É assim que a gente caminha, é assim que a gente triunfa, em nome do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê força e coragem para enfrentar os gigantes da nossa vida. Nós vamos terminar um pouquinho diferente. Vamos cantar o cântico que já entoamos há pouco. Os planos de Deus são maiores, os sonhos de Deus são maiores que os meus. A equipe de louvor vem subindo aqui. Joga na tela para nós, por favor, Luiz. Vamos colocar-nos em pé, fazendo coro com a mensagem que ouvimos, confiando nos caminhos, nos propósitos do Senhor, nosso Deus. Louvemos a Deus. Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo ser. Deus vai cumprir
Vamos orar nesta hora e queremos orar por você, pela sua situação, pelo gigante que você tem que enfrentar. Pense aqui na frente, nós temos um laguinho e está cheio de pedrinha lisa. E você pode vir aqui na frente tomar as suas 5 pedras ou quantas forem necessárias para derrubar o gigante. Se você tem alguma necessidade especial, deixe seu lugar, vem aqui na frente. O reverendo Davi vai orar e logo depois impetrar a bênção sobre o povo de Deus. Vamos orar. Deus de amor, Deus da guerra, Deus da história, Deus criador de tudo e de todos, nós nos rendemos aos teus propósitos. Os teus propósitos são maiores, infinitamente maiores do que os nossos. Quem somos nós na tua presença? Quem somos nós diante do teu poder, da tua soberania? Deus, não somos nada, não somos nada, mas o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. O Senhor, ó Deus, tem feito notórios os seus poderosos feitos na nossa história, como fizeste na história de Israel, usando um humilde pastor de ovelhas, menino franzino. Deus, o Senhor, conduziu aquele menino com poderosa mão, e deste vitória àquele povo, porque do Senhor é a guerra, o inimigo vem ao chão. Deus, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo, povo que tem lutado, povo que tem enfrentado, ó Deus, Golias e outros gigantes, leões, ursos, povo, ó Deus, que em diversas situações não sabe mais o que fazer, diante do sofrimento, diante, ó Deus, do medo, da angústia. Pai querido, derrama a tua graça sobre o teu povo essa noite, derrama fé, derrama coragem, derrama ousadia, Senhor, que nós sejamos perseverantes, precavidos, que aprendamos, ó Deus, por meio da perseverança, adquirindo experiência de andar contigo, e que, ó Deus, como disse o profeta Oséias, nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor a cada dia na nossa vida, porque é no desenrolar da nossa história que o Senhor se revela. Revela, ó Deus, revela-te ao teu povo, que nessa noite o teu povo possa voltar para casa, iniciar uma semana de trabalho, ó Deus, revestidos por essa palavra, que, ó Deus, emana do texto que ouvimos essa noite. O Senhor é quem peleja por nós, do Senhor é a nossa guerra, somos teus, somos teu povo, o Senhor nos constituíste por teu povo, por tua igreja. Portanto, ó Deus, socorre o teu povo essa noite, dá coragem, dá mais fé, determinação, disposição, Senhor, ousadia, intrepidez, em nome de Jesus. Fortalece a nossa família, fortalece, ó Deus, os nossos queridos próximos, ó Deus, reanima aqueles que estão fraquejando, em nome de Jesus, Pai. Que a tua palavra ministrada ao nosso coração nessa noite não vá, ó Deus, como o tempo passa, pelo contrário, que ela gere em nós mais sede, mais desejo para estar contigo e te conhecer cada vez mais. E então provaremos, ó Deus, cada vez mais dos seus milagres, dos seus propósitos que não podem ser frustrados. E então, ó Deus, te daremos todo louvor e toda glória que te são devidos, Pai querido. E agora, irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do querido amigo de todas as horas e de sempre, o Divino Espírito Santo, repousem sobre ti, sobre a sua casa, sobre a sua família, te acompanhe por onde quer que fores, que Ele seja a sua sombra, a sua direita, que Ele não se aparte de ti um só instante, e que Ele resplandeça sobre ti a glória, a misericórdia e a graça do Deus vivo, hoje e sempre. Amém. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos.
bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Vamos nos cumprimentar na paz de Cristo. Boa semana a todo o povo de Deus.